Uma vez eu estava fazendo uma mensagem dessa, falando sobre a necessidade de você pensar por você mesmo, de não ficar só obedecendo o que os pastores dizem, né? O pastor diz uma coisa, você já acredita, já faz aquilo, não tem nenhum filtro de pensamento, e fui colocando alguns questionamentos. Aí uma pessoa, depois da minha palavra, chegou para mim e ela estava muito confusa. E ela começou a reclamar comigo da seguinte forma: olha, Felipe, eu sou uma pessoa simples e eu não consigo entender muito essas reflexões. Para mim é um pouco cheio de confusão as coisas que você diz. Sabe, para mim as coisas certinhas mesmo, tem que ser regrado, tem que dizer, olha, a gente faz isso, depois a gente coloca o dinheiro aqui, depois a gente fala determinada palavra, depois a gente vai para o culto e faz essa determinada prática. Tudo tem que ter uma certa ordem, uma estrutura, porque é assim que eu entendo as coisas. Então, se você falar para a gente falar, a gente fala. Se você falar para a gente calar a boca, a gente cala a boca. E eu preciso de ordens, porque uma ordem simples me economiza a vida, me economiza o pensamento e eu entendo as coisas. Quando você abre, quando você propõe uma discussão, quando você coloca a reflexão assim, eu fico sem saber para onde ir, porque eu não consigo pensar nessa complexidade de coisas, sabe? Para mim é o seguinte, eu tenho que trabalhar, voltar para casa, cuidar do meu marido, sabe? Arrumar as roupas, fazer a janta e dormir. É essa a minha vida. Eu penso dentro desse universo, aí você fala umas coisas que saem do meu universo, sabe? Eu fico meio confuso. E algumas pessoas de vocês aí do outro lado podem achar que quando essa pessoa me falou isso, eu fiquei chateado, tipo, poxa, eu aqui me esforçando, fazendo toda uma palavra para ver se eu consigo alcançar as pessoas, e aí vem uma pessoa que diz que não vê relevância no que eu estou dizendo, que o importante é falar aquela coisinha que ela já sabe sempre, toda a vida, durante 30 anos. Aí talvez você possa achar que eu tenha ficado chateado com isso e frustrado por não estar conseguindo levar essa pessoa para uma profundidade maior. De fato, talvez eu me sentisse um pouquinho assim, muito mais no passado do que hoje. Sabe? Porque hoje eu aprendi a perceber cada universo de pessoas de forma diferente, a respeitá-lo, a perceber que há uma inteligência nos modos de vida de cada pessoa diferente. E quando uma pessoa diz que vive dentro de uma rotina estruturada e que essa rotina funciona e que ela está bem e que ela está feliz, eu hoje acho que isso é uma felicidade, é para ser celebrado, dizer, minha irmã, que beleza, que bom, você, sabe, alcançou algo que todo mundo quer. Se está funcionando, se está bem, se está legal, isso é motivo de grande gratidão. Mas eu sempre fui aquela pessoa que quis ensinar os outros a aprofundar, a buscar, desde sempre, desde a minha profissão, desde novo. Mesmo sem saber o que eu estava dizendo, eu queria ensinar. Sabe quando você nem sabe direito o que está, né? Estudou um negócio ontem e já quer ensinar para o outro hoje? Sou assim. Eu ouvi um negócio ontem, já estou ensinando para a pessoa aqui agora. E eu era muito assim. Inclusive lá na minha profissão, eu queria ensinar, sabe, o caminho das pedras. Olha, cara, para você fazer esse design, essa arte, esse 3D, quando eu trabalhava na publicidade, você faz isso, você usa esse livro, você usa esse processo. Cara, você poderia ganhar muito mais salário se você se portasse dessa forma. Eu queria ensinar as pessoas. Eu tinha esse sentimento. Aí eu chegava perto para algumas pessoas que eu via que elas podiam muito mais e chegava para, olha, faça assim, faça assado, leia esse negócio aqui. E depois de um tempo eu percebi que muitas delas, apesar de dizer até que queriam aprender, que queriam fazer, quando eu falava, não levavam à frente o estudo, não faziam o que eu tinha dito para fazer, deixavam para lá, ficavam no mesmo lugar de sempre. E aquilo me frustrava demais. Por isso que eu disse que no passado eu era mais assim. Eu ficava, poxa, cara, mas eu tô aqui te dando o caminho para você crescer, para você se desenvolver, tá aqui, olha, faz isso, faz aquilo. Como a pessoa não quer crescer, sabendo que se fizer isso dá certo? Né? Era o pensamento. Eu me frustrava por causa disso. Depois de um tempo eu fui crescendo e eu percebi que eu me frustrava por culpa minha e não por culpa das pessoas. Eu me frustrava, sabe por quê? Porque eu coloquei nas pessoas a minha expectativa. Eu achava que elas queriam ser o que eu queria ser. Eu achava que elas queriam alcançar o que eu queria alcançar. Eu achava que elas tinham a mesma gana, a mesma visão, o mesmo propósito que eu tinha.
E quando eu ensinava para elas, eu ficava indignado porque elas não queriam aquilo, achando que todo mundo era igual a mim. Quando eu comecei a respeitar o universo das outras pessoas, eu comecei a entender que cada um tem sua jornada, cada um tem seu propósito, cada um vai agir no seu próprio tempo e cada um vai entender as coisas da maneira que tiver que entender. Mas eu ainda guardava, e guardo ainda algumas vezes, um sentimento do coração do tipo: olha, eu falei. Se quiser me escutar, me escuta. Mas eu falei. Depois lá na frente, quando tiver precisando, que perceber que deveria ter feito isso no passado, vai se arrepender. Aí vai lembrar de que eu disse que tinha que ter feito. Aí, depois vai querer vir falar comigo, mas o tempo já, da oportunidade já passou. Ó, lá na frente nós vamos ver se esse teu jeito vai dar certo. Aquela vingancinha no coração, né? Aquela profecia do mal, que eu tenho assim: olha o futuro, vamos ver. Né? Guarda um pouquinho, né? A gente é ser humano, a gente guarda esse sentimento, né? Falo para um filho para ir para um determinado caminho, o filho vai, a gente fica: olha, tô dizendo pra você não ir para esse caminho. Depois lá na frente, né? Não tem esse sentimento? De vez em quando eu tenho esse sentimento, e eu tinha muito esse sentimento no passado ali. Porque eu também dizia para as pessoas da fé, as instruções, de como elas deveriam se comportar, o que elas não deveriam fazer. E a pessoa ia lá, metia o pé na jaca e tinha aqueles problemas todos. Aí, de vez em quando, passou-se muito tempo, né? Eu falei com a pessoa 20 anos atrás, falei com a pessoa 15 anos atrás. Passou-se anos, passou décadas. A minha expectativa é que agora essa pessoa está totalmente arrasada. Não é isso? Lá atrás eu falei: eu vou avisar ela, vou dar os caminhos das pedras, vou dizer o que ela tem que fazer para que no futuro ela esteja bem. Aí ela não fez, certo? Não quis me ouvir, não foi para a direção certa. Aí eu tô repetindo o que eu disse. Eu profetizei que lá na frente ela ia se arrepender. Aí passou-se o tempo, estamos aqui na frente já. Aí eu fui conversar com a pessoa. De repente conversei com uma dessas pessoas, esse aqui é um caso verídico. Conversei com uma dessas pessoas. Eu falei: fulano, como é que tá? E tal. E aí? Leu aquele livro que eu te indiquei? Viu aquele negócio? Encontrei uma pessoa que há 20 anos eu não via. Comecei a conversar e perguntei essas coisas. Aí a pessoa me disse o seguinte, que a última vez que ela leu um livro foi no colégio. O último livro que ela leu foi no colégio. E ela está há 20 anos sem ler nenhum livro novo. Os irmãos sabem que eu leio uma coisa de 6 livros a 7 livros por mês. É meu trabalho, entendeu? Eu gosto, é ali, é meu foco. Mas a pessoa não lê um livro em 20 anos, isso para mim chega a ser um hiato tão grande que soa como um absurdo para mim. Então, conversando com a pessoa, vou descobrir o fim que ela levou. Depois de todo, eu entender que ela não é aquela pessoa que se estuda, se aprofunda, que gosta mesmo de viver a rotinazinha simples dela. Aí disse: e aí, como é que tá a vida? Aí o cidadão me conta que tá bem. Tá vivendo bem, tá há muitos anos ainda numa empresa, tá fazendo ali a sua rotina diária, resolvendo aqueles problemas que sempre resolveu. A mulher tá bem, os filhos estão bem, tá tudo acontecendo bem, tá vivendo, tá fazendo esporte não sei aonde, tá jogando futebol, e tá fazendo tal coisa e tal coisa. Aquela vida razoavelmente normal, simples, talvez não tenha alcançado tudo que poderia alcançar, segundo a minha perspectiva, mas tá vivendo bem, tá tranquilão, e não pega num livro há 20 anos. Então, a pessoa está estruturada, funcionando bem, a vida toda tranquila, e não se aprofundou, não fez reflexões, não criou discernimento, aquelas sabedorias todas que eu falo, tá de boa. Então, eu comecei a me perguntar: será que estudar muito, se aprofundar muito, faz diferença mesmo na vida? Porque ver pessoas aí que não estão estudando nada, estão vivendo bem? Será que pensar muito e tentar se aprofundar em tudo que a gente está querendo estudar e querer ser o melhor naquilo, isso não está causando mais preocupação, exaurindo as nossas energias, sabe? Cansando a nossa mente e no fim das contas, se eu fosse menos, eu estaria tão bem quanto se eu estivesse fazendo isso tudo, sabe? Se eu não estou mais com muita canseira, muito enfado, muito ansioso, e eu poderia estar vivendo muito melhor.
No fim das contas será que menos poderia, sabe, ter menos gana de estudar tanto, me aprofundar tanto, pensar tanto, ter tanta confusão mental, poderia me fazer ter uma vida mais tranquila e ainda assim muito boa. E é isso que essas pessoas e várias pessoas dessas me trazem de sentimento, porque não foi só uma pessoa que eu fiz essa reflexão. Eu vi várias pessoas que ao longo da vida estão aí vivendo, estão tranquilas, estão vivendo suas rotinas, mesmo que não tenham se aprofundado tanto. E isso surge que eu no coração não tenho, assim, não penso dessa forma. Eu acho que as pessoas devem desenvolver seu discernimento, devem crescer por tudo aquilo que a gente já tem falado sempre. Mas ao mesmo tempo eu me pergunto, será que não há dentro dessas pessoas uma certa sabedoria que eu deveria considerar e que elas não estão elaborando de forma, sabe, muito bonitinha, prática, com frases, com literatura, mas que elas praticam no dia a dia, que se eu observar a vida delas, de repente, eu posso trazer para nós alguns ensinamentos que podem nos ajudar a ter uma vida um pouco mais tranquila. Veja, a pessoa está vivendo. Ela não é muito profunda da cabeça, não estudou muito, não sabe elaborar o que ela está fazendo, mas ela está dando certo. Mas se eu observar a vida dela, eu não consigo tirar algumas lições? Não para mim ser igual. E eu tô pensando de repente para você, que é o seguinte, se você já é uma pessoa super assim, essa palavra não tá fazendo diferença nenhuma para você, porque você já é assim. Agora, se você é uma pessoa como eu, que pensa demais, que reflete demais, que às vezes se cansa, que às vezes fica com muita confusão na mente, que tá sempre refletindo, que tá sempre tentando se aprofundar, que às vezes é obstinado, que às vezes é até obsessivo, talvez a gente possa aprender com essas pessoas algumas lições para ajudar a gente a ser um pouco menos. Não é que a gente vai ser igual a elas, porque eu acho que todo mundo tem um jeito de ser e não dá para um camaleão virar uma borboleta, certo? A gente melhora, mas a gente não vira uma borboleta. Então, será que a gente não pode tirar algumas lições que possam nos ajudar? E aí eu comecei a observar a vida das pessoas e comecei a entender, a olhar com a minha capacidade analítica, a ler algumas coisas, e eu consegui descobrir pelo menos umas 3 vertentes que podem nos ajudar. Eu acho que tem muito mais. Eu só, pelo menos para essa palavra, eu vou trazer 3 que eu consegui identificar. E a primeira sabedoria que eu consegui discernir, captar dessas pessoas é o seguinte: elas é meio enganoso que elas não estejam aprendendo. Elas só não estão aprendendo da forma que nós achamos que elas deveriam estar aprendendo. Elas descobriram outras maneiras de aprender aquilo que é necessário para ela viver na sua vida. E talvez seja essa nossa primeira sabedoria. Eles estão aprendendo de uma outra forma, que não é a forma que a gente costuma aprender. E que forma é essa? Eu vou começar aqui com algumas argumentações para você entender de forma mais profunda. Vejam só, Mateus 22:36. Mestre, qual é o maior dos mandamentos da lei? Respondeu Jesus. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame a seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha, a religião, a fé, ela sempre foi uma estrutura muito complexa, cheia de leis, de princípios, de normas, de condutas, de rituais, de cerimônias. E às vezes as pessoas simples, comuns, e a maioria das pessoas, na verdade, não consegue compreender todos os nuances, todas as vertentes, todas as coisas que acontecem no meio dessa fé. E aí as pessoas na época de Jesus, em todas as épocas da história do mundo, e até antes da época de Jesus, talvez sejam como essa pessoa que perguntava dizendo assim, mas vem cá, qual é a coisa mais importante? Assim, se a gente pudesse resumir a coisa em 2 frases, sintetiza, vai direto ao ponto, diz o que você quer dizer. Aí Jesus diz, então vamos fazer aqui um resumo, que nesse resumo vai caber toda a lei e os profetas. O resumo é amar o Senhor teu Deus e amar o seu próximo como a ti mesmo. Beleza. Esse é o resumo master de tudo que você aprendeu aí na sua religião, no Antigo Testamento, em tudo. Então, tá entendendo? Beleza. Então, o que essa pessoa fez? Ela condensou um super conhecimento estruturado que tem milhões de nuances
em pequenos tópicos e pequenos, sabe, premissas que para ela já é o suficiente para ela viver. Então, assim, às vezes a pessoa não sabe tudo, nem tá afim de saber tudo, nem quer saber todas as nuances, mas quer 2 ou 3 frases que já organizem na cabeça dela o que ela tem que fazer, e isso já é um super conhecimento condensado, sintetizado. Olha, no passado, no começo da igreja, esse era o mesmo problema de como os bispos, né, o pessoal que dominava as letras, as interpretações, tinham para ensinar o povo. Porque era muita gente sem acesso à palavra, muita gente sem estudo, muita gente às vezes analfabeta. Como é que esse pessoal vai entender a fé, vai entender a sua complexidade, vai entender o que a gente quer dizer? Como é que esse pessoal vai combater a heresia que está surgindo ali? O que eles precisam entender? Aí o pessoal nessas épocas fizeram o chamado credo apostólico. O que é o credo apostólico? Às vezes é uma tentativa daquelas pessoas de resumir os principais pontos da fé para que, condensando em algumas frases, o cidadão que não tem muito conhecimento chegasse lá, sabendo aquelas frases, já pegasse todo o conhecimento sintetizado e resumido e levasse para casa. Aí mesmo que ele não soubesse de tudo, ele sabendo aquelas frases, ele não saía da linha ou ele entendia o principal conceito daquilo que a gente queria passar. Deixa eu ler para você o credo apostólico. Diz assim, ó. Peguei essa versão aqui, às vezes tem umas versões diferentes, diz assim, ó. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Em Jesus Cristo, seu Filho, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. E, ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos. Subiu ao céu e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. É mais ou menos como Jesus às vezes fez o ensino da oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu. Então, dá aquela resumida, como orar. O que eu tenho que acreditar? Quais são os principais mandamentos? E essa sintetização pega um conhecimento super complexo e traduz numa pílulazinha fácil de digerir, fácil de decorar, e a pessoa economiza todo o universo de tempo tendo que estudar aquilo tudo através de um pequeno resumo, de uma pequena síntese. E existe muito conhecimento resumido em todos os lugares. O culto e a liturgia do culto é um conhecimento sintetizado, que cada etapa daquela condensa um tipo de conhecimento sobre Deus e sobre como a gente deve se relacionar com Deus. Os rituais, as leituras, tudo isso é um condensamento que faz com que a pessoa comum, que nem estude tanto, quando vá passando por esses processos, quando cante aquela música que tem determinadas doutrinas, ele saia com algum conhecimento e guarde no coração determinados conhecimentos. Então, tem os pensadores, que nem eu, que nem outras pessoas, que nem você que me escuta, que de repente vão passar 3 anos ali matutando, queimando os neurônios, saindo fumaça da cabeça, pegando os conceitos difíceis e ajuntando A com B, com C, com D, aí vendo como é que isso se encaixa na vida, como é que não se encaixa, o que tem que ler, passando horas para ler não sei quantos livros. Aí a gente vai, senta, organiza o pensamento, sintetiza, cria uma palestrinha, cria um argumento que você vai falar na sala dominical, cria um negocinho que você vai falar com seu filho, aí resume em poucas frases. Quando chega para essas pessoas, você passa essas poucas frases para ela, e para ela não precisou fazer todo esse pensamento, ela não precisou gastar toda a energia com todos esses livros que você leu, ela não precisou, sabe, fazer nada do que você fez. Ela economizou dias e dias e dias, talvez meses de pensamento, só pegando o resumo que você deu para ela. E essa é uma certa inteligência, economizar tempo de vida, tempo de processamento, aprendendo com os outros aquilo que os outros já gastaram anos para chegar na conclusão. Então os outros chegaram nessa conclusão passando horas e horas de estudo. Eu posso chegar lá, pegar só o resumo, economizo aquele tudo de hora, resolve para mim e eu tenho muito mais tempo livre para me dedicar ao que eu tenho que fazer, a minha proposta de vida.
Eu tenho acesso aqui aos dados do YouTube do meu canal. E eu vejo, às vezes, quando um vídeo está indo bem, quando um vídeo não está indo bem, quando um vídeo que lá do passado, de repente, está muito forte, às vezes aparece para mim. Olha, outro dia tava Esaú e Jacó bombando, né? Tá todo mundo assistindo, do nada. Eu falei, que isso? De repente, do nada, esse vídeo de Esaú e Jacó aqui tá fortíssimo, tá todo mundo assistindo. O que que aconteceu? Aí eu descobri. Era a novela que estava passando na Record, que estavam falando de Esaú e Jacó. Eu acho que a novela, não sei se é a novela Gênesis, é uma novela lá, tava passando. E aí o povo, ouvindo aquele resumo, presta atenção, aquela sintetização, ele não precisa ler a Bíblia, ele não precisa se esforçar para entender, não precisa nada, ele pega ali uma história já contada, encenada, em 1 hora ele já entende muita coisa. Aí se despertou para ouvir mais uma outra palavra sobre aquilo, foi no meu vídeo e começou a assistir. Então perceba que ainda hoje as pessoas aprendem de formas sintetizadas. E veja como é importante às vezes o papel de existir uma novela dessa. Isso é uma coisa que eu reconheço. Às vezes eu tenho diversas críticas a igrejas que fazem essas novelas, mas isso eu tenho que reconhecer. Esse conteúdo cristão que incentiva as pessoas a quererem saber mais, lá é um ponto positivo, e eu duvido que muitas outras igrejas tenham cacife para fazer isso, financeiro, estrutural, para botar isso no ar. Talvez só essa igreja consiga fazer isso. E tem atingido muitas pessoas. Então isso é um benefício que eu tenho que reconhecer. É muito forte, é muito bom. E interessante, outro dia muito tempo atrás, eu vi um vídeo de comédia que falava disso, que o pastor chegou na igreja, aí foi, vamos ler agora a história da abertura do Mar Vermelho de Moisés e não sei o que. Aí no vídeo de comédia, os povos da igreja, né, sentado no banco, dizia assim, pastor, não, que esse capítulo ainda não passou na Record, a gente vai dar spoiler pra gente. Então o povo, que na verdade nunca leu a Bíblia, estava aprendendo a Bíblia através da novela. E quando o pastor foi contar aquela história, o povo não queria escutar porque queria terminar de ver né, o capítulo da novela. É interessante a piada porque mostra que as pessoas estão aprendendo de outras formas. Então você diz, a pessoa não está lendo a Bíblia. Não, mas está aprendendo de outras formas. Então não quer dizer que se a pessoa não está tendo aquele pensamento complexo, profundo, estudando não sei quantas horas, que ela não está pegando conteúdos resumidos, de uma maneira bacana e aprendendo também de alguma forma. Não é isso que a gente faz às vezes? Quando você está com uma dúvida em casa, vai bater um martelo numa madeira para consertar um negócio. Onde é que tu vai? Vai aprender sei quantas mil horas de marcenaria ou vai no YouTube aprender como é que faz uma coisa? E em 10 minutos você vai já tá martelando o negócio, já está resolvendo. A gente faz isso. Eu pego um conteúdo resumido ali, já resolve minha vida e pronto. Não é isso? Eu acho que a gente pode aprender com isso e ter uma vida melhor. Você já me acompanha há muito tempo. Você sabe que eu não estou dizendo para você ser uma pessoa que não estuda, que deixa tudo para lá, que não quer aprender nada, que fica só assistindo novela. Eu não estou dizendo isso. Pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é, às vezes, a gente que pensa demais, que quando vai dar uma palavra quer ler a Bíblia toda, que quando precisa estudar, quer estudar 50 livros, que tudo tem que se aprofundar, tudo se acaba, tudo se morre na ansiedade. A gente pode ser um pouco mais leve e tudo bem. Tá certo que tem coisas que a gente tem que ser bom, e nessa a gente se aprofunda mais, nessa a gente se dedica mais, nessa a gente vai atrás mais, beleza. Mas será que todas as coisas a gente tem que ser dessa forma? Será que a gente não pode pegar o resumo de outras áreas da vida que a gente não precisa se aprofundar tanto e dizer, vamos direto ao ponto, resumo em 2 frases? E isso economiza tempo de vida para a gente poder viver melhor com nossos filhos, com a nossa esposa, para a gente fazer as coisas que a gente gosta de fazer, para ir no parque, para fazer um passeio. Nem tudo precisa ser um aprofundamento gigante. Às vezes a gente precisa deixar que outras pessoas façam o trabalho e dão aquele resuminho para nós. E nisso vem a nossa próxima sabedoria que eu aprendi com essas pessoas, observando a sua vivência, vendo que elas de repente, estão ali tranquilas mesmo se aprofundar tanto, porque deve ter alguma sabedoria escondida que elas não sabem nem articular, mas está lá. E eu observando, eu percebi a nossa próxima sabedoria. Diz assim, olha, essas pessoas descobriram
que conviver e conversar com outras pessoas são uma grande fonte de aprendizado e de conhecimento. Essas pessoas descobriram que conviver e conversar com outras pessoas são uma grande fonte de aprendizado e conhecimento. Veja só essa história. Um dia, na reunião da sua família, a sua tia chegou dizendo: olha, pessoal, tem esse benefício do governo que está todo mundo dizendo. Eu não sei se eu tenho direito, mas eu queria entender isso aqui. Aí uma outra irmã de uma prima que estava lá disse o seguinte: rapaz, a minha mãe já fez isso. Tu tem quantos anos? Tu contribuiu até quando? Rapaz, é o seguinte, você vai nesse site, você clica aqui, você faz aqui e resolve. Aí a outra irmã dela, a outra filha dela falou: não, mãe, eu vou contigo lá no departamento. Você baixa aqui o aplicativo, vamos fazer aqui, você baixa o aplicativo, vamos comigo, amanhã eu vou contigo lá e a gente resolve. Aí quando você viu, aquela tia que estava querendo, não sabia nada sobre aquele benefício, em poucos momentos, conversando com uma, duas, três pessoas da família, já descobriu como faz, como baixa, como resolve, como recebe e sabe até onde tem que ir. Por quê? Porque ela não tinha conhecimento, ela não tinha como descobrir muito isso, ela não se aprofundou muito nessas coisas, mas tinha pessoas à sua volta que tinham fragmentos desse conhecimento, que quando ela conversou com essa pessoa, os conhecimentos se aglutinaram e ela saiu sabendo tudo. Porque conversar com pessoas faz com que você aprenda determinados conhecimentos que você não sabia antes, mesmo sem ser uma pessoa profunda, mesmo sem refletir muito. Só o fato de você conversar, aprender com os outros, faz você ser uma pessoa melhor e ter muito mais profundidade. Veja, na Bíblia isso era uma prática que acontecia muito, até porque na época o conhecimento, até muito tempo na Bíblia, o conhecimento foi passado de forma oral. Né, de boca a boca, o pai passava para o filho, né, um ancião da cidade passava para as outras pessoas, e o conhecimento, as histórias bíblicas, tudo era passado através de conversa. E, além disso, na igreja, todo o processo de edificação, de construção, de consolação, sabe, de conselho, era feito entre uns aos outros. Vejam só o que diz aqui em 1 Tessalonicenses 5:11. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então as pessoas estão, olha, fulano faz isso, fulano faz aquilo, exortação, né? Está encorajando, está organizando a vida da pessoa, está dizendo que está errado, né? Está edificando, ensinando a palavra, ensinando aquilo que deve ser feito, aquilo que não deve ser feito, como é que se pensa sobre isso, uns aos outros. E eles sempre estão fazendo isso, olha, como de fato vocês estão fazendo. Lá no passado, Deuteronômio 11, no verso 19, diz assim: ensinem-nas a seus filhos, a palavra, os princípios, as ordens de Deus, ensinem a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Aqui tem, esse verso não é o único que tem em Deuteronômio. Tem outros também sobre isso, que é o fato de você ter que ensinar a sua família os princípios de Deus. Você tem que ensinar o seu filho, tem que ser quando você está sentado, conversando ali com ele, está na mesa, está praticando a Páscoa, você ensina o simbolismo da Páscoa, está ali quando você está andando pelo caminho, quando você está arando uma terra. Então, quando a gente está vivendo com pessoas, a gente pode transmitir e receber conhecimento delas através das conversas. E as conversas nos atualizam das coisas que estão acontecendo e nos sintonizam como se comportar, como viver, como tomar a decisão certa, sabe? Para onde eu devo fazer tal coisa para conseguir aquele benefício, como a gente contou no princípio dessa palavra. E isso significa, a partir dessa sabedoria, que quanto mais perto de pessoas nós estamos, quanto mais nós aprendemos, conversamos com elas, quanto mais pessoas nós temos relacionamento, tanto mais nós temos capacidade de aprender conhecimentos de forma orgânica, através de conversa. E quanto mais isolados nós somos, quanto mais individualista nós queremos ser, isso é um problema de pessoas que pensam demais, elas gostam de viver sozinhas no meio dos livros, às vezes elas gostam de viver sozinhas com seus pensamentos. Então, quanto mais sozinho nós formos, tanto mais nós vamos ter menos acesso ao conhecimento coletivo em forma de conversa. E vamos precisar, de repente, pensar muito mais,
correr muito mais para chegar no nível que as outras pessoas chegariam muito mais fácil só porque elas conversam diariamente com outras pessoas. Você me entendeu? É o seguinte, às vezes a gente tá aqui, ó, você pensador que nem eu, você é um cara que gosta de pensar demais. Aí você separa um tempo para ficar 8 horas pensando num assunto, lendo um livro, passa 3 meses para chegar naquela conclusão e às vezes você chega naquela conclusão, né? Chega naquele entendimento, naquela sabedoria. Aí você vai ver uma outra pessoa que nem pensa tanto, tá ali na internet falando em algum lugar, tá perto de você, e ele fala de repente a mesma coisa que você demorou 3 meses para chegar na conclusão. Aí você diz, é verdade o que ele está dizendo, mas como é que ele chegou naquela conclusão se eu demorei esse tempo todo para chegar na conclusão? Porque ela conversando com um, com outro, pegou aquela informação de alguém e tomou para si e agora está repetindo. Aí você diz assim, rapaz, eu aqui me esforço para chegar nesse entendimento. O outro lá no instante chegou. Por quê? Porque ele está integrado com pessoas e pessoas conversam e formam conhecimento. E você está tentando fazer tudo sozinho. E todo conhecimento que você vai construir tem que ser feito por você. E isso demanda muito mais energia, esforço, cansaço. Nesse fenômeno dos podcasts que a gente está vivendo, que é mais ou menos assim. O fulano nem é tão inteligente assim, nem tem tanto conhecimento. Aí ele abre a sua casa, põe um microfone, outro põe um microfone e chama os convidados que têm conhecimento mais profundo sobre determinado assunto. Chama alguém que tem um conhecimento sobre, né, astronomia, lançamento de foguete, aquelas coisas. Aí ele não entende nada. Aí ele senta com o cara e começa a conversar sobre foguete, sobre lançamento, sobre Marte, sobre Lua, sobre satélite, sobre Starlink, sobre Elon Musk, e aí conversa sobre tudo. Aí naquela conversa, o cara que não sabe nada vai aprendendo só de conversar com alguém que sabe. E as pessoas que estão assistindo o vídeo dizem assim, rapaz, eu não gostava muito disso não, mas é uma conversa tão fácil de entender porque o cara precisou resumir o conhecimento para aquele outro que não sabe nada entender. E aí aqui a gente está começando a entender determinados princípios só de ouvir essa conversa. E aí você quer estudar tudo sobre isso, quer ler tudo sobre isso, quer estudar tudo como é que um foguete funciona, e de repente aquela outra pessoa que conversou com outro lá no podcast já está sabendo um bocado de coisa que você demorou anos para saber. Por causa que ela não está isolada, ela está conversando. E isso também é algo muito interessante. A gente observa, por exemplo, que muitos desses apresentadores de podcast não teriam assunto para ficar 3 horas falando sozinho, muito menos 5 dias por semana falando 3 horas sozinho. Você percebe que eles não têm. Se você abrir o microfone e botar ele sentado, eles vão falar 10 minutos sobre um assunto, vão falar 20 minutos sobre um assunto, depois vai acabar o argumento deles. Por quê? Isso é tudo que eles têm, 20 minutos sobre um assunto. Então, quando eles chamam alguém de fora, aquela pessoa traz um conteúdo para dentro e ele, sem fazer muito esforço, já consegue um conteúdo de 3 horas para botar na internet. E você aqui, que quer fazer tudo sozinho, quer estudar tudo sozinho, quer fazer um programa bonito, quer fazer um negócio tão... Estuda não sei quantas horas, lança um por semana, que é bom, mas não consegue competir com o cara que está lançando 3 horas por dia. E isso é uma inteligência, porque conversar com os outros faz você alcançar muito mais do que tentar fazer tudo sozinho. Inclusive nas redes sociais, nessas estruturas que nós estamos observando. Aí o cidadão fica assim, mas aquele apresentador é burro. Mas aquele apresentador não sabe nada. Mas aquele apresentador faz uns negócios que a gente fica aqui sem entender como é que ele pode fazer isso. E ele está lá ganhando dinheiro, sendo feliz, conquistando tantas coisas. Por quê? Porque ele aprendeu que compartilhar o conhecimento com conversa faz a pessoa conseguir ir muito mais longe do que tentar fazer tudo sozinho com a sua própria competência. E não é assim que muitas pessoas estão vivendo a vida? Às vezes elas não são tão inteligentes, mas elas estão ganhando mais salário que a gente. Às vezes elas não são tão inteligentes, mas elas estão com melhor vida que a gente, estão com uma família melhor, estão com a estrutura melhor, estão com o emocional melhor. Porque elas têm pessoas e equipes ao seu lado que na interação, nas conversas, potencializam a sua vida, fazem com que elas sejam melhores, entendam mais, cresçam mais e economizem a sua energia gasta com pensamento. E você sabe, eu já falei aqui, quanto mais energia a gente economiza, mais tempo livre a gente tem para ser feliz, para passear, para ir para o parque, para ir para o cinema, para ver a família, para comer a pipoca na praça. Mas talvez você esteja aqui fazendo uma indagação comigo agora. É o seguinte, olha, se
estar com pessoas é tão bom e potencializa tanto, por que então nós estamos vivendo o fenômeno do individualismo na nossa sociedade? Ou seja, todo mundo quer ficar mais sozinho, todo mundo quer ficar no seu canto, quer fazer as suas coisas, não quer se importar com o bem comum, não quer se importar com as outras pessoas, está cansado de gente. Não tem isso? Você não reconhece nas pessoas? Tem gente que está cansado de gente, quer ficar mais na sua, não quer ficar indo para todo evento que chama, sabe? E por que que é tão bom estar com pessoas e potencializa tanto, economiza tanto tempo, e ao mesmo tempo as pessoas não querem isso, querem ficar sozinhas? Será que viver um individualismo também não tem a sua sabedoria? Não tem assim um porquê das pessoas estarem fazendo isso? Claro que tem. A gente vive hoje numa sociedade que está puxando muito do nosso processamento mental, do nosso esforço, da nossa capacidade. A gente se sente sobrecarregado. Todo mundo está puxando um pedacinho da gente. E às vezes relacionamentos envolve gastar energia, envolve estar com pessoas, envolve, sabe, envolve um esforço emocional nosso de estar com os outros. Tem que arrumar casa, tem que separar tempo, tem que ir, tem que falar, tem que ouvir as lamentações, tem que fazer tudo. E às vezes você quer economizar esse tempo de vida e ficar aqui assistindo a sua série, resolvendo as suas coisas, estudando seu livro. Porque demanda energia mental, pessoal, estar com gente. E tem relacionamentos que muitas vezes nos sugam demais, são complicados, são problemáticos. Então, é verdade, ser um pouco individualista economiza um tempo de vida. Tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo, é verdade. Se você se abrir para ter mais pessoas, para conversar com elas, tem um lado negativo de você gastar tempo com isso também, e isso poder sugar um pouco a sua alma, principalmente se você não é uma pessoa muito sociável. Mas veja bem, pensando de forma positiva sobre esse relacionamento, nem todo relacionamento é um relacionamento ruim, é um relacionamento que demanda de você uma energia e te exaure a vida. Você ter um excelente esposo, uma excelente esposa, um companheiro, faz com que você tenha mais consolação na sua história, que você tenha mais segurança, que você tenha apoio, que você tenha um parceiro, uma parceira para lutar junto. Então um relacionamento com um casamento pode ser um relacionamento bom. Um relacionamento com seus filhos pode ser maravilhoso. Um relacionamento com uma equipe de trabalho vencedora pode ser também fantástico. Um relacionamento de um amigo que te chama para um churrasco, te chama para um lugar, te chama para uma coisa boa, é maravilhoso. Você quer sair, você quer se divertir, você quer ter um momento agradável. Então, o problema não são ter relacionamentos, é que existem relacionamentos que matam a gente. Esse é o problema, porque os bons relacionamentos potencializam a gente. O problema não é relacionamento, é como as pessoas estão se relacionando de forma complicada, como as pessoas estão deixando o relacionamento pesado. Talvez seja a sabedoria aprender a se relacionar, aprender a conviver, aprender a saber botar limites, aprender a escolher as amizades boas, porque tem gente que escolhe uns mal acabados para ser amigo. Então não é, talvez, ceder ao individualismo, nem ficar gastando toda a sua vida nos relacionamentos, mas aprender a se relacionar, tornar os seus relacionamentos mais saudáveis. Que é um pouco da sabedoria contida em Provérbios 13, no verso 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Existem pessoas a qual você se relaciona que potencializam você. E existem outras pessoas a qual você se relaciona que faz você acabar mal. E é verdade que existem relacionamentos, não só relacionamentos que sugam energia, mas que te levam para um caminho destrutivo. Existem conselhos que destroem a sua vida. Existem, sabe, coisas que deixam você viciada na destruição, viciado em acabar consigo mesmo, sabe? Dependente de um relacionamento tóxico, de um opressor, de um marido ruim, sabe? De um amigo mau, de uma igreja que suga você, de pessoas que jogam para você todas as cargas da sua vida. Existem relacionamentos também que levam a gente para o caminho errado, que fazem a gente fazer coisas que a gente não queria ter feito, mas acabamos sendo influenciados pelos amigos e a gente se acabou, sabe? Que leva a gente para uma vida de bebedeira que a gente não queria estar indo. Então, existe todo tipo de relacionamento que pode ser uma coisa altamente prejudicial e pode não estar colaborando com a profundidade do seu conhecimento, do seu entendimento, da sua sabedoria. Não é isso?
E talvez você esteja dizendo, então, se relacionar com pessoas pode ser muito perigoso, pode ser complicado, pode ser ruim, é melhor não se relacionar, é melhor ficar sozinho, né? Talvez você esteja com esse tipo de pensamento. Mas vejam só, eu vou voltar àquela simples afirmação que a gente fez. Eu achava que depois de eu dar conselhos para algumas pessoas e elas não escutarem, que elas iam estar muito mal no final das suas vidas. Mas eu descobri que a vida passou e elas estão bem. Veja, às vezes você diz, você vai se relacionar muito, mas você vai ter muito problema na vida. As pessoas estão se relacionando muito e elas estão bem. Elas estão conseguindo viver bem, estão nas suas rotinas, estão tranquilas. Então, essa ideia de que relacionamento pode causar muito problema, pode levar a gente para o buraco, pode fazer toda coisa ruim com a gente, às vezes pode acontecer com 1 ou 2, pode acontecer com 3, pode acontecer com 5, mas a grande maioria não vai acontecer essas coisas. Até porque o ser humano, e esses seres humanos que a gente está conversando, sobre pessoas que têm uma vida sem muita profundidade, que quer mais simples, mais cuidando da sua rotina, eles têm uma sabedoria aqui que às vezes não é dita, que é o seguinte, elas aprendem e entendem intuitivamente que quando você tem um relacionamento que te leva para baixo, ela percebe que aquilo está fazendo mal a ela. E ela começa a se distanciar daquele relacionamento intuitivamente, sem nem pensar muito. E ela sabe que quando ela está perto de algumas pessoas, ela vende mais na empresa, ela é mais feliz, ela sorri mais, ela gosta e ela vai naturalmente se aproximando das pessoas que ela gosta mais. Isso é um movimento que é natural, que acontece sem nem você pensar muito. Isso é interessante porque às vezes a gente aqui fica pensando, fulano é bom, fulano não é bom, a gente deve fazer isso, deve fazer aquilo, isso é o lugar certo, aqui é o lugar errado, e as pessoas simplesmente elas sentem, ficar do lado dessa pessoa é bom, ficar do lado dessa pessoa é ruim, eu vou me adaptar e vou mais para esse lado. E isso acontece e as pessoas vivem os seus relacionamentos na vida, podem errar uma vez ou outra, mas na maioria das vezes elas acertam e vão ficando mais perto de quem elas acreditam serem bom para a vida delas. Veja, quem nunca errou? Quem nunca caiu? Quem nunca ouviu um conselho ruim de um tio e se lascou numa pirâmide financeira? Quem nunca fez coisas erradas? Quem nunca se prejudicou por causa de relacionamentos que te levaram para um lugar que você não queria estar? Acontecer isso é normal, mas essas pessoas aprenderam a não, ficar no erro toda a vida. Entendendo que errou, fazer um caminho para não errar mais. Só que elas não fazem isso tanto pensando, elas fazem isso instintivamente, e essa é uma sabedoria que a gente podia levar para a nossa vida. Se um relacionamento está ruim, não insista no erro, vá praticando o afastamento, vai se aproximando de quem faz você ser melhor. Isso é uma coisa que eu percebo que elas fazem muito, um processo de adaptação. No centro de um comportamento desse precisa estar a adaptação. Embora eu possa viver minha vida relativamente bem por alguns anos e acontece um problema, se eu entender e me adaptar, eu vou viver vários anos bem, mesmo sem me preocupar demais sobre aquilo. E isso é uma coisa, talvez, é a próxima sabedoria que eu percebi, que a gente possa talvez aprender com essas pessoas. Eu não estou dizendo para a gente ser igual, eu estou dizendo que a gente pode pegar uma sabedoria dessa e aplicar na nossa vida para a gente ser menos noiado como a gente é, menos obsessivo, certo? Sabe o que eu aprendi? Aprendi primeiro, estava falando agora há pouco, que eu aprendi que elas se adaptam. Mas eu aprendi também que elas só se adaptam se for necessário. Olha só, é o seguinte, a rotina está funcionando? Está tudo dando certo? Está tudo tranquilo? Time que está ganhando não se mexe. Essa é uma filosofia que as pessoas têm. Olha, se eu consigo vender o suficiente para conseguir aquela comissão, levar para minha casa e viver bem, eu não vou me esforçar para ficar ganhando muito mais do que eu já ganho, porque o meu interesse é ter uma rotina que funcione e que eu possa ir para minha praça, comer minha pipoca e ver meu time de futebol jogar, ir para o meu cinema e curtir minha família. O lance é economizar energia mental, buscando, correndo, indo atrás de coisas, de vaidades, para poder realmente ficar fazendo aquilo que realmente lhe importa. Economiza. Então, se está tudo funcionando, eu não tenho que ficar correndo atrás da promoção, eu não tenho que estar correndo atrás de estudar mais, eu não tenho que estar correndo atrás de conseguir mais clientes. Está funcionando. Então, ele não vai mudar, não vai se adaptar se não houver uma pressão. Isso é uma coisa que é muito forte, ó. Não tem pressão, não tem mudança. É isso.
Quando vinha a pressão para mudar, então eles começam a iniciar um movimento de mudança. Ou seja, a crise é o instrumento da mudança para eles. Ou seja, não tem crise? Vou ficar no meu jeito aqui. Vou viver como eu quero viver, vou fazer o que eu estou fazendo, vou curtir meu fim de semana, vou ver minha série, vou ver meus 3 capítulos da série hoje à noite, não vou pegar num livro. Beleza. Não estou precisando, estou ganhando dinheiro, estou vivendo. Vem a crise. Por exemplo, um desemprego. Ah, fiquei desempregado. Aí você, né, pensa assim, ele nunca se preparou, ele nunca fez por onde, ele não estava estudando, vai ser difícil se recolocar no mercado, meu Deus, o que vai ser da vida dessa pessoa? Aí ele vai e fica triste, ele chora, ele fica amargurado, ele fica preocupado, né? Porque passou a vida na flauta, não correndo atrás, agora está desempregado, né? Então, o que é isso? A pressão, a crise. Enquanto não houvesse pressão, ele não tinha mudado, mas agora está com pressão. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai começar a contatar um, contatar outro, ele é amigo de muita gente, né? A gente já falou sobre isso. Vai ter relacionamentos, vai conversar, aí vai ter que fazer aquele curso que ele nunca quis fazer, vai ter que correr atrás, vai ter que aprender. Vai passar 2 anos mal. Às vezes, né? Vai passar vamos botar 2 anos. 2 anos mal, correndo atrás, preocupado, estudando, lendo tudo que não leu na vida toda, pegando mais resumo, né? E depois ele vai conseguir ser empregado. De novo. Porque não há sol que sempre dure, nem tempestade que nunca passe. Eu não consegui ser empregado. O que você fala, tá vendo aí um problema e tal, que tá acontecendo, tá vendo? Ele ficou desempregado. Presta atenção. Ele passou 8 anos tranquilo, na sua rotina, na sua vida, de boa. E passou 2 anos no inferno, certo? Estudando e tal. Nós, pensadores profundos, reflexivos, preocupados com o futuro, preocupados com o que vai acontecer, nos preparamos demais. Aí nós, sabe o que acontece? Nós ficamos 10 anos preocupados com o desemprego. Os 8 anos que a gente estava empregado, a gente passou preocupado com o desemprego, estudando. E depois, quando a gente fica desempregado, porque o desemprego vem para todo mundo, nem sempre é tão fácil se recolocar, mesmo tendo formação, mesmo tendo um bocado de coisa. E às vezes a gente vai passar também 2 anos correndo atrás para se recolocar. Só que no nosso caso, em vez da gente passar só 2 anos no inferno, a gente passou 10 anos no inferno mental, pensando no desemprego. Em vez da gente passar só 2 anos pensando no desemprego, a gente passou 10 anos, enquanto o cara só passou 2 anos. Então, ele vai passar o inferno, é verdade. Mas às vezes nós, por pensar demais, passamos 10 anos de inferno. Veja o que diz Mateus no capítulo 6, no verso 33 e 34. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Sabe qual é a sabedoria que essas pessoas aprenderam? É a seguinte, olha, eles vivem apenas cuidando do mal do próprio dia. Possuem poucas expectativas quanto aos problemas do futuro. Carregam poucas ansiedades, pois se focam naquilo que está próximo a eles e no que dá certo para fazer hoje. E isso os libera de toda uma carga emocional de pensamento e de gasto de tempo em tentar se preparar para um possível futuro ruim que muitas vezes pode nunca acontecer. Entendeu? Eu vou repetir, certo? Vou repetir para você. Preste atenção que essa sabedoria aqui é forte e é difícil de viver. Vejam só. Eles vivem apenas cuidando do mal do dia. Né? Não foi isso que a gente leu aqui no texto? Ó, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, é o mal do dia. Cada dia tem o seu mal. E eles cuidam de resolver o mal do dia. Não ficam pensando muito no amanhã, certo? Possuem poucas expectativas quanto aos problemas do futuro, carregam poucas ansiedades, pois se focam naquilo que está próximo a eles e no que dá para fazer hoje. E isso os libera de toda uma carga emocional de pensamento e de gasto de tempo em tentar se preparar para um possível futuro ruim, que muitas vezes nunca vai acontecer. Você sabe disso. Às vezes a gente pensa, e se tal coisa acontecer? E se meu marido morrer? E se meu filho for para as drogas? E se eu perder o emprego? E se? Você sabe que a sua mente, você que nem eu, que pensa demais, cria 300 problemas. Vamos supor que só um desses problemas aconteça, mas a gente ficou nervoso por causa de 299.
Então, em vez de ficar se preocupando e gastando energia para um futuro que pode nunca acontecer, eles pensam: qual é o mal de hoje? Qual é o problema de hoje? Resolvi esse problema de hoje? A rotina foi feita? Vou dormir, vou ficar tranquilo, vou agradecer, vou celebrar, vou fazer o que eu tenho que fazer. Não vou ficar gastando energia mental com coisa que nunca pode acontecer. Ah, Felipe, eu não consigo ser desapegado dessa forma, né? Eu acho que a gente tem que se preparar, eu acho que a gente tem que se preocupar, eu acho que a vida é dinâmica, eu acho que as coisas vão acontecer. De novo, vou dizer para você aquilo que eu disse no começo dessa palavra. Eu também acredito nisso. Eu prego isso. Mas existem pessoas que estão aí, vivendo, tranquilo, feliz, mesmo não fazendo tudo isso que a gente diz. E elas carregam essa sabedoria. Será que a gente não pode aprender com elas alguma coisa? E de repente, sabe, se libertar de algumas pressões que a gente carrega, pressões desnecessárias. É isso que a gente está aprendendo aqui hoje. Eu não estou querendo que você seja uma pessoa irresponsável, mas talvez a gente pensa demais. E ter uma vida mais leve seria muito importante. Veja, agora para isso se tornar uma realidade, principalmente esse último ponto que a gente colocou, é preciso você reduzir algo muito importante aqui: a ansiedade. Essa preocupação exacerbada com o futuro. Porque, às vezes, a nossa mente vive mais naquilo que pode acontecer do que está acontecendo agora. E esse sentimento não é muito bem um sentimento que a gente controla. Sabe, às vezes a gente luta uma vida toda para conseguir ter controle sobre essa ansiedade. Enquanto outras pessoas têm isso mais naturalmente, né, elas simplesmente não ficam preocupadas. A gente que é muito preocupado, a gente que é muito nervoso, a gente tem que conquistar isso. Sabe, porque isso não vem naturalmente com a gente. A gente pensa muito no futuro, a gente pensa muito nas coisas, a gente fica muito nervoso. A gente fica com raiva dos sentimentos. A gente fica com os sentimentos brigando com o nosso coração. Você é assim que nem eu? A gente tem muita coisa que a gente fica pensando. Os outros nem pensam. Não estão nem fazendo esforço, eles simplesmente vivem. Mas a gente que é assim, a gente pode melhorar. A gente não é assim naturalmente, mas nós podemos construir os nossos frutos, os nossos domínios próprios, as nossas capacidades para conseguir controlar esse monstro mental que nós temos dentro da gente. E se a gente conseguir colocar esse monstro na jaula, a gente pode viver muito melhor, porque a gente vai reduzir o nosso gasto mental com coisas que podem nunca acontecer. E para isso, eu tenho 3 conselhos para você vencer essa ansiedade. Você sabe que o tema da ansiedade é vasto, daria para fazer séries de pregações, tem muitos livros escritos, mas para não deixar aqui passando por cima, eu quero dar para vocês 3 propósitos, 3 princípios, 3 metas, 3 caminhos, para de repente você trabalhar melhor o seu sentimento, a sua interpretação, a sua consciência sobre a sua ansiedade. Vejam só, quero ler com vocês Mateus, no capítulo 6, no verso 31. Portanto, não se preocupem dizendo, é a parte anterior do verso que a gente leu. Não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Sabe, a ansiedade, de certa forma, é medo de perder o controle, é medo de não conseguir controlar o que vai acontecer, é achar que está refém de um destino que não pode controlar. E de fato, a Bíblia vai nos mostrar que nós não temos esse controle do destino, do futuro. A gente não sabe o que vai acontecer e a gente vai ter sofrimentos, a gente vai ter aflições mesmo. A gente não, aquela frase que eu sempre digo, não há sol que sempre dure, nem tempestade que nunca passa, é uma verdade. Nem sempre a gente vai viver somente dias bons, nem sempre nós vamos viver somente dias ruins. A vida acontece esses ciclos, esses rompantes. Há momentos onde nós vamos viver doenças difíceis, é verdade. Há momentos que nós vamos viver desempregos, nós vamos viver problemas sérios. Mas a ansiedade está no fato de que a gente quer controlar isso, a gente tem medo que isso aconteça, a gente não consegue descansar de que há um Deus poderoso cuidando de nossa vida.
E a gente também tem ansiedade. A gente vai conseguir comer? A gente vai conseguir se vestir? A gente vai conseguir ter salário? Como é que vai ser a nossa vida? O que a gente deve fazer? Tudo isso são perguntas que aí Jesus está falando. São perguntas de pessoas que não têm fé, que os pagãos fazem. São pessoas que não confiam em Deus. Nós, que temos Deus no coração, precisamos entender que Deus tem um controle de todas as coisas. Ele é o Senhor sobre o universo. E a gente está debaixo dessa soberania. E se a gente buscar esse Deus, se a gente tiver fé nesse Deus, a gente vai viver o bom de Deus para nós. E mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, a gente vai ter a certeza de que Deus está conosco, nos conduzindo naquele vale e vai nos levar para águas tranquilas, vai nos colocar diante de uma mesa farta de uma ceia grande. Então, a gente precisa ter mais confiança em Deus, mais fé, mais espiritualidade. Buscar as coisas do reino de Deus, porque quando a gente busca Deus, as demais coisas começam a ser acrescentadas na nossa vida. A fé é confiar que eu não tenho controle, mas eu confio em quem tem, no Deus do impossível. Por isso que pessoas que têm uma espiritualidade desenvolvida têm menos ansiedade, pelo menos deveriam ter, porque muita ansiedade é também um sinal de falta de fé. O segundo conselho que eu tenho para você diz aqui, olha, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Eu queria ressaltar aqui o correr atrás. Gente, sabe por que a gente fica muito nervoso, muito ansioso? Porque a gente está correndo atrás de muita coisa. Sabe, às vezes a gente quer ter menos ansiedade e continuar colocando mais coisa na vida. Eu quero ter tudo que eu tenho na vida, todas as preocupações, todas as correrias e quero ter menos ansiedade. Mas não é assim que funciona. Para mim ter menos ansiedade, eu preciso ter menos coisa. Porque quanto mais coisa eu tenho, mais ansiedade eu tenho. Entendeu? Olha, eu tenho um bocado de coisa na vida, eu corro atrás de tudo, quero fazer tudo, quero ter tudo. A minha ansiedade, ó. Eu quero ter menos coisas na vida, quero fazer menos coisas, eu quero ter menos preocupações, eu quero, sabe, ter menos responsabilidades, ter menos coisas para correr atrás. A ansiedade, ó, diminui. A gente não vai ter menos ansiedade sem praticar um pouco de desapego, sem praticar um pouco de correr menos atrás das coisas, sem ter tanto valor para comer, para comida, para vestir, para ter coisas, sabe? Essa correria para ter coisas, para um consumismo, para manter uma vida cheia, uma vida cara, faz a gente ter muita ansiedade. Mas uma pessoa que tem uma vida simples, que com pouco dinheiro consegue viver, tu acha que essa pessoa está preocupada demais? Ela sabe que se perder ali o emprego, que se vai arranjar outro ali, que vai acontecer ali, ela não fica tão assim dependente de ter que pagar fortunas enormes de boleto que acontece todo mês. Então ter uma vida mais simples, uma vida com menos boleto, uma vida sem comprar aquele carro tão caro, pode fazer com que sua ansiedade reduza muito. Não, você não precisa conquistar o mundo. Você não precisa ser o melhor de todos. Você não precisa ser, sabe, o melhor vendedor de todos. Ser o cara mais estudado, ser o cara mais profundo. Sim, você pode errar de vez em quando. Pode não falar uma besteira ou outra. Pode, de repente, perder um cliente. Calma. Tenha expectativas um pouco mais baixas, que aí, inclusive, quando a gente é mais tranquilo, a gente acaba trabalhando melhor, a gente acaba fazendo as coisas melhor, acaba a gente indo mais na frente do que a gente estava antes, que estava se preocupando demais, certo? Correr menos atrás das coisas. Entregar o controle nas mãos de Deus e aceitar pela fé de que Ele tem, sabe, a determinação para a minha vida. 3. Esse aqui é um conselho prático, certo? Certo? Conselho prático. Podemos quebrar a rotina mental com uma rotina física. Eu descobri isso e através de muitos conselhos que eu recebi, de muitas vidas que eu observei. Vou dizer um negócio. A nossa mente trabalha muito, a nossa mente pensa demais, ela é cheia da confusão, cheia de ansiedade, cheia de querer, cheia de desejo, é aquele negócio, a gente fica ofegante. Você sabe que a pessoa simples nem precisa dessa mensagem, né? A gente está falando aqui com aquele pessoal que pensa demais. Nossa mente está na academia todo dia, malhando 8 horas por dia. Se não 24 horas por dia, que tem gente que não consegue nem dormir. Se você começar a criar um ritual onde você coloque seu físico em ação, esse físico começa a disciplinar o seu pensamento. É uma coisa que eu aprendi. Veja, tem um amigo que ele, para conseguir funcionar bem, ele precisa todo dia andar de manhã.
Mas ele anda muito. Ele acorda de manhã cedo, pega um fonezinho de ouvido, coloca, anda 4 quilômetros até a praia, depois anda 4 quilômetros voltando. Aí chega em casa lá pelas 9 da manhã, depois de ter andado tudo, andou 3 horas seguidas, andou muito, certo? Vai aqui com o fone de ouvido, andando. Aquele exercício coloca os pensamentos dele em ordem, acalma a ansiedade, estrutura ele. Às vezes ele chega mais tarde, ele vai tomar banho e tal, não sei o que. Ele começa a trabalhar lá para mais tarde. Ele é profissional liberal. Aí ele se sente muito culpado às vezes. Tá falando comigo. Ele fala, Felipe, eu me sinto culpado porque as pessoas de manhã já estão trabalhando. E eu preciso andar. Porque eu sei que se eu não andar, eu não consigo render o dia. Eu fico várias horas ali tentando fazer as coisas, não consigo fazer nada. Minha mente luta, milita contra mim. Então, andar, se eu não andar, eu não trabalho direito. Eu preciso andar, eu me sinto culpado porque eu vejo que as outras pessoas no horário já estão trabalhando. Aí eu falei com ele o seguinte, amigo, esquece as outras pessoas. Cada pessoa tem seu jeito, seu perfil, a sua maneira de ser. E se para você funcionar, você precisa andar 3 horas, a sua regra de vida é essa, meu amigo. É a maneira que você vai colocar esse leão da ansiedade na jaula. Esse exercício físico vai condensar e restringir o seu mental para criar uma ordem. É o seu ritual, sabe, de toda manhã. Daniel tinha o seu ritual, que ele tinha que todo dia orar 3 vezes, abrindo a janela, olhando para Jerusalém. E mesmo quando o pessoal proibiu ele de fazer essa oração, ele disse, eu vou fazer minha oração, que eu funciono dessa forma. Amigo, construa um jeito pelo qual você funcione melhor, onde você consegue controlar esse leão, esse monstro da ansiedade dentro de você. Aí você vai poder, sabe, se preocupar muito menos com coisas que poderiam acontecer e cuidar mais do mal de hoje. Nessa palavra a gente descobriu caminhos para quem pensa demais poder reduzir um pouco, ter uma vida mais simples, ter uma vida mais leve. Algumas coisas que a gente aprendeu hoje. A gente aprendeu que você não precisa ser tão obsessivo por conhecimento, nem precisa construir todo o conhecimento estudando tudo, estudando tudo, estudando tudo. De repente, aprenda a pegar conhecimentos sintetizados, a ir direto no resumo, a reduzir um pouco o processamento. No final das contas vai dar tudo certo e você vai ter mais tempo para você e para sua família. Seja um pouco menos obsessivo. Segunda coisa que a gente de repente também viu durante essa palavra é que você pode aproveitar conversas com pessoas, interações com pessoas, porque as pessoas trazem conhecimento que lhe faltam e ajudam ali construir um conhecimento que você não tem. Em vez de ficar em casa, sozinho, isolado, tendo que construir todos os conhecimentos, às vezes algumas conversas importantes, relacionamentos bacanas, uma equipe de trabalho legal, faz você atingir o mesmo nível sem precisar de tanto esforço. E você economiza tempo e pode comer a sua pipoca, pode passear na praça, pode ver sua esposa, pode brincar com seus filhos. E se está tudo funcionando, se está tudo tranquilo, se está tudo bem, então vive tranquilo. Cuidou do seu mal do dia? Então não fique se preocupando demais com o futuro que pode acontecer. Quando o problema acontecer, aí você vai, se esforça, luta e supera aquele problema. Mas não ficou refém do problema na cabeça durante 10 anos. Tenha menos preocupação e menos ansiedade. Cuide daquelas coisas que estão no hoje. E se está funcionando, relaxa. A gente aprendeu tanta coisa hoje. Eu não quero que você seja um irresponsável. Eu não quero que você seja um maluco beleza. Mas, pra gente que pensa demais, dá para viver menos e ainda ser muito feliz. Dá pra, sabe, não ser tão pesado. Não dá pra ser menos ansioso. E tudo bem, entendeu? E tudo bem. Tá cheio de gente vivendo assim e tudo bem. Você não vai morrer por causa disso. Sabe, é um conselho que eu tô te dando. É uma palavra de repente de Deus para chegar para você e te balançar e dizer, amiga, calma. Fique calma. Tenha mais tranquilidade. O mundo não vai se acabar não. Toda hora estão tentando acionar você, sua mente aciona você, meu Deus, meu Deus, calma. Confie em Deus, entrega para Deus. Se preocupe menos, corra menos atrás do vento. Aproveite melhor o dia de hoje. Às vezes, você tem um marido para cuidar, para amar, para se relacionar. Um dia esse marido vai morrer. E você não aproveitou hoje esse marido. Você tem um filho para brincar, para, sabe,
para conversar, para criar, para educar. Um dia esse filho cresceu, saiu da sua casa, você não tem mais essa chance. Por isso, viva agora essa criação. Ame agora. Aproveite agora. Porque a gente não sabe como virão os dias na frente. E se a gente aproveitar bem o dia de hoje, talvez quando chegar os dias difíceis, a gente esteja com a bateria carregada para aguentar muito melhor os problemas que virão. Essa é a minha palavra para você hoje. Receba ela em nome de Jesus. E amigo, eu vou ficando por aqui e quero dar essa oportunidade para muitas pessoas que têm feito uma pequena oferta para mim. Hoje eu recebo os meus recursos somente aqui do YouTube. E às vezes as pessoas fazem uma ofertazinha pelo Pix. E isso me ajuda muito, porque contribui com o valor que eu já recebo do YouTube, eu junto mais com esses Pix, eu consigo ficar muito mais tranquilo para fazer essas palavras para vocês. E são ofertas de coração, simplesmente porque você quer me abençoar. Se você quiser fazer assim, meu Pix é pr.felipeseabra@gmail.com pr.felipeseabra@gmail.com. Algumas pessoas aproveitam também e fazem pelo canal de membros. Aqui embaixo tem um botãozinho assim, seja membro. É um sistema do YouTube que, se você virar membros a partir do valor de R$ 6,99, R$ 7, você fica todo mês ajudando o canal com esse valorzinho. E quando junta muitas pessoas sendo membro do canal, se torna um valor significativo para a minha vida também. Então você também pode me apoiar, é um sistema do próprio YouTube. Então você pode me apoiar sendo membro do canal. No mais, que Deus abençoe profundamente todos vocês e até mais.